Olá, pessoal! Nesta aula nós vamos falar sobre a sociedade açucareira no Brasil colonial. Em primeiro lugar, é interessante conhecermos a origem da cana. O vegetal é originário da Índia e foi levado pelos árabes até o Mediterrâneo, de onde chegou à Península Ibérica. Lá, foi cultivado no sul de Portugal, o que revela o conhecimento dos portugueses sobre sua plantação. Contudo, foi nas ilhas atlânticas, como os Açores e a Ilha da Madeira, ocupadas pelos portugueses, que se considera uma projeção do que viria a ser a empresa açucareira na colônia. Não se sabe precisamente a data em que a cana foi introduzida no Brasil, mas supõe-se que foi ainda na década de 1530. Em 1540, a produção de açúcar já estava estabelecida com a instalação de engenhos em várias capitanias. O governo geral tinha como um dos seus objetivos centrais promover a cultura e a moenda da cana. O Nordeste constituiu-se como centro açucareiro da colônia, particularmente as províncias da Bahia, Pernambuco e Paraíba. Na capitania de São Vicente, Martim Afonso e alguns sócios portugueses e estrangeiros instalaram o maior engenho mais ao sul da colônia, posteriormente comprado por um alemão. A unidade básica de produção era o engenho, que, a princípio, referia-se apenas ao maquinário para beneficiamento do açúcar. A tecnologia de moenda era importada da Europa. A mão de obra empregada era escravizada, a princípio nativa e mais tarde africana e afro-brasileira. Com o tempo, o termo engenho passou a designar toda a estrutura envolvida na produção de açúcar. Os canaviais, as instalações do senhorio, a senzala, o maquinário, etc. As operações de produção do açúcar eram muito custosas e exigiam financiamento considerável. Porém, é importante ressaltar que, antes de 1808, não existiam bancos no Brasil. Os produtores poderiam contrair empréstimos junto a bancos europeus, comerciantes ou ainda instituições religiosas, por meio do empréstimo a juros. Aqui, podemos observar o funcionamento de um engenho real, movido a água, e as etapas de produção do açúcar. O mercado do açúcar no período colonial tinha um alcance global, pois envolveu várias partes do mundo, do financiamento à distribuição do produto refinado. O financiamento e equipamento vinham principalmente da Holanda. A produção era realizada na América Portuguesa. Já o comércio entre Brasil e Europa era, a rigor, monopólio de companhias privilegiadas e comerciantes portugueses. A mão de obra tornou-se quase exclusivamente africana e afro-brasileira, contando com a atuação de fornecedores de escravizados na África. Nesse ponto, é necessário esclarecer o motivo pelo qual optou-se pela mão de obra africana em substituição à mão de obra nativa. Por muito tempo, essa questão foi explicada por fatores socioculturais, ligados aos modos de vida dos povos nativos da América do Sul. Daí se originou o discurso do índio indolente ou preguiçoso, não adequado a trabalhos de alta produtividade, como é o caso da produção de açúcar. Se, por um lado, o trabalho é percebido diferentemente pelas culturas nativas, isso não explica a importação em massa de escravizados africanos. O emprego de africanos escravizados se justifica por fatores econômicos. A alta taxa de mortalidade entre os nativos e as fugas do cativeiro, as quais eram mais bem-sucedidas dado o conhecimento do território, inviabilizaram sua exploração a longo prazo. Além do mais, o comércio de indígenas escravizados não gerava lucro para a metrópole, no máximo em nível local. O tráfico intercontinental de escravizados era consideravelmente lucrativo, sendo os cativos uma das mercadorias mais valiosas que a metrópole tinha a exclusividade de fornecer para a colônia. A economia portuguesa articulava ainda seus entrepostos na África ao sistema colonial. Os escravizados executavam diversas atividades, mas concentravam-se mais nos trabalhos pesados da lavoura. Aqueles que trabalhavam na moenda e na fornalha estavam numa situação pior, pois os acidentes eram constantes. Trabalhadores pobres e livres executavam diversas funções também necessárias à economia do Nordeste açucareiro e em outras regiões da colônia. Artesãos, vaqueiros, mascates, alfaiates, cirurgiões, barbeiros, etc.
Havia também os profissionais liberais, como professores, médicos, advogados, dentre outros, os quais tinham um grau mais elevado de instrução e status social. As necessidades de subsistência no contexto da agromanufatura do açúcar geraram um comércio interno na colônia, que se desenvolveu gradualmente, mas mais notadamente no século XVIII com a exploração mineradora na região sudeste. Politicamente, a sociedade açucareira estava submetida às instituições e autoridades da metrópole, como o Conselho Ultramarino e o governo geral. Localmente, as elites podiam exercer algum poder político por meio das câmaras municipais. Elas arrecadavam tributos, nomeavam juízes, julgavam pequenos crimes e tinham patrimônio próprio. Somente os homens bons, proprietários brancos residentes na cidade, participavam da Câmara. A divisão social fundamental na colônia girava em torno da condição jurídica da pessoa, ou seja, liberdade ou escravidão. Segundo o historiador Boris Fausto, o corte social mais profundo era aquele que separava as pessoas das não-pessoas, pois os escravizados eram considerados mercadorias. A maior parte dos trabalhadores livres ou ex-escravos libertos era depreciada, pois o trabalho manual era inferiorizado. Em 1681, o jesuíta italiano André João Antonio veio para o Brasil. Na primeira parte da obra denominada Cultura e Opulência do Brasil na Lavra de Açúcar, Engenho Real Moente e Corrente, ele descreve a produção, as relações de trabalho e sociais no contexto do engenho. Segundo Antonio, a posição de maior prestígio social era a de senhor de engenho. Ele exercia grande autoridade sobre todos ao seu redor, como proprietário do engenho, muitas vezes membro da Câmara e chefe de família. Segundo Antonio, eram necessários 3 P's para o bom desempenho de um escravo: pau, pão e pano. Durante o período colonial, a hierarquização social era cada vez mais definida pela ideia de pureza de sangue, comum nas colônias americanas escravistas. Ela constituía um princípio básico de exclusão. Essa realidade histórica teve grandes repercussões vivenciadas atualmente. A cultura era fortemente marcada pela religiosidade católica, mas, como sabemos, o elemento cultural cristão europeu não é único no processo de formação cultural do Brasil. Tanto os nativos quanto os africanos escravizados resistiram à aculturação promovida pela ação colonizadora ligada à atuação eclesiástica.